Boa noite, irmãos. Fazer a leitura da palavra. Podem abrir as suas Bíblias em Gálatas, capítulo 5. Gálatas 5, versículo 1 até o 15. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso, permaneçam firmes e não se submetam de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, lhes digo que, se vocês se deixarem circuncidar, Cristo não terá valor nenhum para vocês. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que o mesmo está obrigado a guardar toda a lei. Vocês que procuram circuncidar-se pela lei, estão separados de Cristo. Vocês caíram de graça de Deus. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vocês vinham correndo bem. Quem foi que pediu de continuar a obedecer à verdade? Essa persuasão não vem daquele que os chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Tenham confiança no Senhor de que vocês não mudarão a sua forma de pensar. Mas aquele que está perturbando vocês, seja ele quem for, sofrerá condenação. Mas, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Nesse caso, estaria desfeito o escândalo da cruz. Quem dera se até se mutilasse aqueles que estão perturbando vocês. Porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros, pelo amor, porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame o seu próximo como a você mesmo. Mas, se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado para que não sejam mutuamente destruídos. Obrigado, Ziel. Os irmãos podem tomar assento. Feche seus olhos, vamos orar. Santo Deus, nós estamos aqui, Deus, reunidos em Teu nome, para louvar, para bendizer, Deus, pela Tua graça, pela Tua majestade, Deus, pela Tua glória. E Deus, nós te suplicamos, Deus, que o Senhor possa falar, Deus, ao coração da Tua igreja nessa noite. Deus Santo, nós temos caminhado, Senhor, na Epístola de Gálatas, sendo lembrados, Senhor, da exclusividade do sacrifício feito por Jesus Cristo para a nossa salvação. Te peço, Deus, que nessa noite o nosso coração possa ser visitado, Deus, por encanto, Deus, por gratidão, e que o Senhor possa ampliar, Deus, em nosso coração o amor pelo Senhor mesmo. Deus amado, faz assim com a gente, Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Bom, meus irmãos, nesse trecho, né, que o nosso irmão Ziel fez a leitura para a gente, a Epístola de Paulo aos Gálatas, Paulo ele fala sobre a liberdade que o Evangelho confere a todo cristão, todo aquele que é alcançado pela mensagem da salvação. Então, portanto, se o Evangelho ele veio nos trazer a salvação, veio nos trazer liberdade, não faz sentido buscar novamente se colocar debaixo de jugo, se colocar debaixo de escravidão. Seria como se alguém tivesse sido liberto do seu cárcere e desejasse voltar a se agarrar novamente às grades da cela que o prendia. Seria como se alguém tivesse sido preso, algemado,
uma vez liberto, voltasse e voluntariamente colocasse novamente as algemas em seus próprios punhos. Seria como se comportar como o povo de Israel, que tendo saído do Egito, peregrinando já rumo à terra prometida, de repente começa a sentir saudade, né, dos peixes, da cebola do Egito, volta a sentir saudade da escravidão. Então, mas por que o apóstolo Paulo é tão incisivo? Por que o apóstolo Paulo ele é tão diligente ao alertar os Gálatas, a repreendê-los? Não é porque ele está preocupado com a manifestação de uma síndrome de Estocolmo, né, que a pessoa começa a despertar alguma afeição por aquele que o cativou, aquele que o manteve em cárcere. Não é isso. Paulo ele mostra que quando a pessoa ela opta por abraçar a lei, automaticamente ela está abrindo mão de Jesus Cristo. E abrir mão de Jesus Cristo não é simplesmente um caminho a ser escolhido, mas significa cair da graça de Deus. Significa abandonar o único caminho possível de salvação. Porque a lei por si só não é um caminho. Escolher a circuncisão não é um caminho para a salvação. Então, a gente vê em todo o texto do apóstolo Paulo, ele falando o quanto voltar a abraçar a lei significa colocar-se em julgo de escravidão. E ele é bastante duro quando ele fala sobre isso, a ponto de dizer que seria melhor que essas pessoas se mutilassem, essas pessoas que estão fazendo isso. Porque alguns comentaristas acreditam que talvez repousasse uma crítica sobre o apóstolo Paulo, e ele diz, né, bom, se eu estou defendendo a circuncisão, e talvez isso fosse dito acerca dele pelo fato dele ter circuncidado Timóteo, e ele o faz tão somente como uma estratégia evangelística, uma vez que ele estava indo falar entre judeus e Timóteo era grego, ele não o faz crendo que a circuncisão tem algum valor, mas simplesmente para que Timóteo, sendo filho de pai grego, não pudesse causar escândalo. Ele fala assim, bom, se eu estivesse fazendo isso, defendendo a circuncisão, por que eu continuo ainda sendo perseguido? Então ele está o tempo inteiro dizendo que abraçar a circuncisão não tem efeito salvífico algum. Pelo contrário. Lá em casa, a gente está vivendo um momento em que a gente está incluindo a Luísa e a Isabela na escala da louça, porque éramos só eu e a Elaine revezando nessa tarefa. Então, a gente revezava, a Elaine lavava um dia, eu lavava 30. Aí eu falei assim, não, vamos começar a botar a escala um pouquinho mais folgada, né? Aí fomos incluindo a Luísa aos pouquinhos, a Isabela nessa escala. E eu brinquei com a Isabela um dia, porque nesse momento, né, que eles vão começando a fazer essa atividade, a coordenação motora ainda não está muito legal. Eu falei para ela se ela estava querendo acabar com a louça, quebrando a louça aos poucos, né, diminuindo a louça aos poucos. Mas uma vez foi engraçado, porque ela foi bastante curioso, a atitude dela, porque ela estava secando um dos copos e o copo caiu, partiu ao meio, ela pegou a metade do copo quebrado e começou a secar. Eu falei, filho, o copo está quebrado. Ela, não, pai, mas pelo menos está sequinho. Então, eu lembrei disso, né, enquanto estava estudando a epístola de Paulo aos Gálatas, principalmente nesse episódio, porque é engraçado a gente ver uma criança fazer isso, mas seria como se os judeus estivessem pegando um pequeno caco da lei, o único caco que eles acreditavam que poderiam cumprir, e apresentasse para o Senhor e falasse, bom, pelo menos está sequinho. Pensando em termos humanos, nós que somos pecadores, imagine se você cometendo um delito, imagine se você roubasse um determinado bem e fosse colocado diante do juiz, e para defender a sua inocência você dissesse, pelo menos eu não matei. Ou se um homicida, ao ser colocado diante do juiz, dissesse, bom, pelo menos eu estou com o meu imposto de renda em dia. Então, se diante de juízes pecadores, iníquos, isso não faz o menor sentido,
que dirá diante do Deus Santo, Justo, Todo-Poderoso? Então, por conta disso, o apóstolo Paulo, ele alerta a igreja da Galácia que não faz sentido algum abraçar a circuncisão, crendo que por ela só nós podemos aperfeiçoar a nossa condição diante de Deus. Isso era um problema tão sério que em versículos anteriores nós vemos o apóstolo Paulo dizendo que houve alguns que se intrometeram diante dos irmãos para espreitar da intimidade deles, de tentar subjugá-los à escravidão. Existem pessoas que defendem a ideia de que talvez tivesse gente ali tentando ver, em momentos de intimidade, talvez enquanto estavam tomando banho, para ver se realmente os homens que estavam ali eram circuncidados. Então a gente pensa no absurdo do que é esse grau de diligência, crendo que isso poderia por si só promover a salvação. Então, quando a gente olha para isso, a gente percebe o apóstolo Paulo, ele adquirindo um tom solene para poder se dirigir à igreja, e ele fala: meus irmãos, de novo eu testifico. E essa palavra que para a gente é traduzida como se de novo testifico, é como se Paulo estivesse realmente assumindo um caráter solene em seu discurso, para poder informar aqueles irmãos destinatários daquela carta, que ao fazerem isso, eles estavam tornando nula, inútil a cruz de Cristo. A gente tem falado aqui semana após semana sobre a exclusividade da suficiência na cruz na salvação de todo aquele que crê. E parece que o apóstolo Paulo está sendo repetitivo, e a gente às vezes chega no ponto de dizer: não, mas eu já entendi o que é, eu já entendi a mensagem. A questão é que o nosso coração, ele é muito habilidoso em repaginar formas em que nós passamos a agarrar-nos às nossas boas obras, a fim de que a gente possa nos tornarmos mais dignos diante de Deus. Um bom exercício para nós avaliarmos se nós fazemos isso ou não é no momento em que nós praticamos aquilo que seria uma boa obra. Obrigadão, Diogo. O momento em que nós praticamos uma boa obra, para onde o nosso coração volta as suas atenções? Será que o nosso coração se volta para Deus, dizendo: Senhor, o Senhor está vendo o que eu estou fazendo, né? Será que o nosso coração se volta para o nosso irmão, para aqueles que estão ao nosso lado, tentando se comparar, tentando medir o grau de desempenho, a sua performance moral, o seu altruísmo? Ou será que o nosso coração fica focado tão somente naquele que tem sido objeto do nosso cuidado, objeto do nosso amor? Quando a gente fala sobre boas obras, existe sempre uma tensão, porque a gente fica pensando: bom, mas será que eu vou encontrar a motivação correta para praticar as boas obras? Será que eu vou fazer aquilo que realmente Deus espera que eu faça, do jeito que Deus espera que eu faça? E existe uma preocupação em achar que, em fazendo isso com a motivação errada, nós estaremos pecando. Então, se nós pararmos, é importante nós entendermos isso, se nós pararmos o tempo inteiro para poder buscar a motivação correta para poder praticar obras, dificilmente nós vamos encontrar no nosso coração 100% de pureza para fazer tal coisa. Por isso, a caminhada cristã, ela é marcada por arrependimento e fé. Por isso é necessário que nós estejamos olhando para o nosso próprio coração e em todo o tempo, até mesmo quando nós praticamos as boas obras, é importante que nós saibamos que o nosso coração tem sim a mancha do pecado, e muitas vezes ela é evidenciada mesmo quando nós estamos cuidando do mais necessitado, mesmo quando nós estamos praticando obras de misericórdia. Mas o problema é quando nós praticamos as boas obras, quando nós tentamos cumprir a lei, quando nós buscamos os atos de justiça e acreditamos que por isso nós estamos aperfeiçoando a nossa salvação. Então, o apóstolo Paulo, ele é bem
enfático ao dizer que, ao fazermos isso, nós tornamos nula, nós tornamos inútil a cruz de Cristo. É como se, no nosso esforço em fazer aquilo que a lei preconiza, no momento em que a alegria por fazer aquilo e achar que o nosso desempenho está sendo fantástico, nós olhamos para o Calvário e dizemos, isso não foi para mim. Imaginem o que é olhar para o sacrifício feito por Jesus Cristo, o Filho de Deus, nascido da Virgem Maria, feito homem, feito carne, osso, cabelos, andando por essa terra sem cometer um único pecado e sendo sacrificado de forma inocente. E você olhar para esse pecado, para esse sacrifício e dizer que não foi pelo seu pecado. Afinal de contas, o seu desempenho até que é satisfatório quando você olha para a lei. E o apóstolo Paulo, quando ele se dirige aos Gálatas, ele está falando exclusivamente da circuncisão, que parecia ser o problema que estava em foco naquele momento, mas é importante que nós ampliemos o escopo para toda a lei. Porque esse era o pecado, essa era a obsessão daqueles irmãos naqueles dias. Mas é necessário que nós olhemos para o nosso próprio coração e digamos, no que meu coração entende que conseguiu se especializar na lei? No que eu consigo me agarrar e acreditar que isso é objeto de orgulho? Porque às vezes a gente olha para o texto sagrado e diz, bom, mas a circuncisão não tem nada a ver comigo, porque isso para mim não é uma tentação. Mas nós podemos olhar para vários outros aspectos da lei e nos agarrarmos a ele. E normalmente é assim que fazemos, porque da mesma forma que nós elegemos ídolos, e uma vez eleitos esses ídolos no nosso coração, eles passam a rivalizar a atenção que nós devemos dar ao nosso Senhor, ao nosso Salvador, da mesma forma, pontos da lei, nos quais nós não nos sentimos tão tentados, tão enfraquecidos, e esses mesmos pontos acabam sendo objeto de orgulho para o nosso coração. Então, se alguém tem desprendimento para ofertar, para poder socorrer o necessitado, então ele coloca todos os holofotes em cima desse determinado aspecto da sua vida, dessa determinada área da sua vida. E a gente poderia dar infinitos outros exemplos. Mas por que o alerta é tão importante para a gente? Porque a partir do momento em que nós nos agarramos a esse aspecto da lei, e dele nos orgulhamos, e com ele nós andamos de braços dados, como se fosse o nosso maior troféu, nesse mesmo momento em que assim nós agimos, assim nós fazemos, que esse sentimento vai criando raízes no nosso coração, nesse mesmo momento nós estamos olhando para o Calvário, dizendo que o sacrifício não se aplica a nós perfeitamente. Que nós precisamos aperfeiçoar aquilo que foi feito por Jesus Cristo na cruz, em nosso favor. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Só que quando a gente olha para a vida do apóstolo Paulo, a gente percebe uma característica interessante. O apóstolo Paulo foi alguém que foi especialmente instruído na lei. Quando nós lemos o currículo do apóstolo Paulo, nas Sagradas Escrituras, foi alguém que foi instruído por um dos melhores rabinos do seu tempo, alguém que dominava o Antigo Testamento, foi alguém que foi especialmente vocacionado por Jesus Cristo para cumprir o seu ministério, foi alguém que escreveu praticamente a metade do Novo Testamento. Foi alguém que, quando a gente olha para as Sagradas Escrituras, a gente percebe um homem que se prostra diante do Senhor e ora de forma fervorosa, apresentando as suas angústias, suas aflições, seus medos, a sua incapacidade de comunicar a palavra e pedindo que a Ele seja entregue para que Ele possa fazer isso com eficácia. A gente percebe alguém que está verdadeiramente engajado na tarefa de anunciar o reino,
que vive integralmente para que outras pessoas possam ser salvas, para que outras pessoas possam conhecer a mensagem da salvação. A gente percebe que a gente está diante de alguém que não faz isso nas horas vagas do seu tempo, mas que tem toda a sua vida orientada para que o evangelho seja comunicado a outras pessoas. A gente percebe, a partir dos momentos em que o apóstolo Paulo fala sobre as suas orações, sobre o momento em que ele está querendo se colocar diante de outras pessoas para anunciar o evangelho, ou nos momentos em que ele está apresentando o evangelho, nós percebemos que estamos ouvindo alguém que tem íntima relação com o Senhor Jesus Cristo. E quando nós temos uma relação muito íntima, muito próxima de uma pessoa, algumas consequências são colhidas por conta desse tipo de relacionamento. Por exemplo, nós sabemos o tipo de discurso que jamais ocuparia a boca dessa pessoa que a gente conhece, daquela pessoa que é tão próxima a gente. Talvez você possa experimentar um conhecimento tão íntimo, tão profundo assim, com o seu cônjuge, com o seu pai, com a sua mãe, com o irmão, a ponto de saber, não, eu tenho certeza que tal pessoa jamais falaria isso. Eu tenho certeza que jamais agiria assim, jamais diria tal coisa. E o apóstolo Paulo, quando ele se dá conta da polêmica em torno da circuncisão na igreja da Galácia, o que ele diz que esta persuasão, no versículo 8, ele diz, esta persuasão não vem daquele que os chamou. Então, quando Paulo ele avalia toda essa discussão, ele não só procura desconstruir doutrinariamente a necessidade da circuncisão, mas ele convida os Gálatas a pensar na origem dessa exigência que estava sendo apresentada a eles. Então, primeiro ele vem mostrando que a lei ela era ineficaz para poder salvar a igreja, para salvar os crentes. Ela simplesmente apontava para algo maior, aquele que cumpriria de forma perfeita a lei em nosso favor. Então ele vem desconstruindo doutrinariamente tudo isso. Só que depois ele começa a convidar os Gálatas a refletir sobre a origem dessa exigência. E ele diz, esta persuasão não vem daquele que o chamou. Ou seja, essa persuasão não nasceu nos lábios de Jesus Cristo. Quando a gente pensa sobre isso, é importante nós fazermos essas considerações, nós analisarmos essa proposta apresentada pelo apóstolo Paulo, que encerra a argumentação dele sobre a falta de necessidade da circuncisão, porque esse princípio pode muito bem ser aplicado por todo crente, por todo aquele que deseja verdadeiramente seguir a Jesus Cristo em qualquer tempo. Porque quando nós atentamos para isso, quando nós olhamos para o princípio que o apóstolo Paulo está apresentando, a gente pode fazer isso com o nosso próprio coração e com aquilo que chega aos nossos ouvidos. Então, primeiramente, é necessário que a gente entenda, a gente deve ter isso como certo, que nós vivemos num mundo que é povoado por muitas vozes. Existem as vozes dos falsos mestres, dos falsos profetas, das pessoas que, de forma inadvertida ou não, podem nos expor ao risco, ao erro de nos afastarmos de Jesus Cristo. Nós vivemos sob as vozes, sob a influência das vozes da nossa própria cultura na qual nós estamos imersos. Porque todo homem acaba sendo em parte filho também do seu tempo. Então a gente acaba experimentando um pouco da influência do contexto cultural em que nós estamos vivendo e em determinados momentos talvez você passe a se questionar sobre alguns aspectos do Evangelho, se realmente eles são uma exigência ou são coisas que podem ser desconsideradas, possam ser acomodadas, possam ser moldadas ao nosso tempo.
Existem as vozes das nossas próprias paixões, do nosso coração pecaminoso, que por vezes vão apresentar demandas para o nosso próprio coração, e a partir dessas demandas nós vamos ser tentados a moldar o Evangelho de acordo com as nossas necessidades. Vozes que talvez digam para você, bom, não precisa ser necessariamente assim. Vozes que talvez digam para você, você já fez o suficiente. Ou que digam, não, você precisa fazer mais. É necessário que você faça mais. E isso o tempo inteiro. Então, quando a gente olha para aquilo que o apóstolo Paulo está dizendo, alertando os Gálatas acerca de que essa persuasão não vem daquele que os chamou, ele está falando sobre a necessidade de nós termos ouvidos sensíveis para poder reconhecer a voz do nosso pastor, do nosso supremo pastor. Então, quando a gente olha para isso, para esse alerta que o apóstolo Paulo faz, é importante que aqui nós já estejamos atentos para extrair um princípio prático para adotarmos nas nossas próprias vidas. Alguém que deseja verdadeiramente conhecer a Jesus Cristo não pode se dar ao luxo de não investir tempo regular de leitura das Sagradas Escrituras e de vida de oração. E quando a gente fala de leitura e de estudo teológico, principalmente nos nossos dias, nós vivemos num tempo muito privilegiado. Nós estamos aqui pós período do advento da imprensa, nós vivemos a era digital, a era da informação. Então a gente vê pessoas que mal ingressam na igreja, mal se convertem, já têm contato com muito material teológico, já leram muitas obras. Em pouco tempo, bastante informação. A gente que está o tempo todo recebendo pessoas que estão chegando na igreja e ouvindo aquilo que esses irmãos compartilham, conhecimentos que compartilham, e cada vez a gente fica positivamente surpreso por conta do conhecimento que vem sendo compartilhado, vem sendo apresentado. É necessário que nós não nos esqueçamos de que as Sagradas Escrituras devem ser o nosso principal ponto, nossa principal fonte de investigação. Porque, ao mesmo tempo que nós vemos pessoas que acabam reproduzindo muitos discursos teológicos, muitas ideias, e demonstram muito encanto a partir de experiência de orações vividas por pessoas que viveram tempos atrás, nós percebemos também pessoas que têm pouca intimidade com as Sagradas Escrituras. Então, o primeiro ponto, que a Bíblia ela seja o nosso principal objeto de investigação, de estudo e de devoção, no que diz respeito a conhecer Jesus Cristo. Como dizia um pastor conhecido meu, ele falava que a água da qual nós bebemos, ela sempre tem o gosto do cano. Então, nós não somos chamados a conhecer Jesus Cristo por meio de fulano, por meio de ciclano. Mas não negligencie o contato com as Sagradas Escrituras. Mas, sobretudo, no que diz respeito ao segundo aspecto que eu mencionei sobre a necessidade de nós conhecermos mais a Jesus Cristo, é sobre a importância de nós dedicarmos verdadeiramente tempo à vida de oração. E isso é especialmente negligenciado nos nossos dias, porque, como eu falei, nós vivemos a era da informação, a era digital, e muitas pessoas captam muitas informações, absorvem muitas informações, leem muitos livros. Só que contato com o Senhor, ele não se resume tão somente à aquisição de conhecimento. Nós, quando olhamos por toda a história da igreja, nós percebemos irmãos que investiam tempo lendo as Sagradas Escrituras, fazendo teologia com profundidade, mas investiam muito tempo também orando, muito tempo buscando a presença do Senhor, muito tempo clamando para que verdades pudessem ser descortinadas diante dos seus olhos, muito tempo clamando para que suas afeições pudessem ser transformadas,
muito tempo orando para que os seus objetivos, as suas metas, os seus ideais de vidas pudessem ser reordenados. E como eu falei, o acesso a muita informação, ele acaba não fazendo tanto sentido para pessoas que não conhecem aquele que verdadeiramente é o dono, que é o objeto de toda essa informação. Paulo, em Coríntios, ele fala sobre aquele que é como o bronze que ressoa e o símbolo que retine. Metal que faz barulho sem sentimento algum, sem amor algum. Pessoas que às vezes se mostram extremamente comovidas, reproduzindo aquilo que leram na experiência de oração de crentes do passado, mas que nunca viveram a comoção de estarem orando diante do Senhor e se sentirem intimamente tocadas pela presença do Espírito Santo. Nós não podemos ter as nossas afeições transformadas a partir das experiências de oração de outras pessoas. Então, quando a gente olha para o apóstolo Paulo dizendo, essa persuasão não vem daquele que o chamou, a gente está vendo alguém que reconhece a voz do seu pastor. E é necessário que eu e você, nós também estejamos aptos a discernir a voz daquele que nos chamou. Porque existirão momentos na sua vida e na minha vida, tenho certeza que você já passou por alguns, ou se não passou, tenho certeza que você passará ainda. Existirão momentos em que as doutrinas precisarão ganhar carne diante de você. Elas precisarão criar raízes profundas no seu coração. Porque é isso que vai te sustentar no dia mau. Não é conseguir citar a experiência de outras pessoas, mas é ter experimentado daquilo que Deus tem a te oferecer. Então, o apóstolo Paulo, quando ele diz, isso não vem daquele, essa persuasão não vem daquele que o chamou. A gente está vendo o apóstolo Paulo falar de alguém que lhe é familiar, alguém que ele conhece o caráter, alguém cuja voz ele está bem familiarizado. Hoje está faltando orelha aqui para poder prender o microfone. Acho que agora foi. E por saber, por conhecer, por discernir de forma clara a voz daquele que os chamou, o apóstolo Paulo ele consegue ser extremamente incisivo ao refutar o falso ensino que estava sendo apresentado. Ele não só mostra o quanto é desnecessária a circuncisão, como ele também é bastante duro para se referir àquelas pessoas que estavam perturbando a igreja, tentando inserir essa desnecessária doutrina naquele momento. E ele fala, que aquelas pessoas, tomara que elas se mutilassem. Em algumas versões, se não me engano, acho que na NVI fala que elas deveriam ser castradas. Melhor que elas se castrassem, ou seja, é melhor que o objeto de todo o orgulho, é melhor que ele fosse removido para acabar com toda essa vaidade. Então, mais uma vez, quando a gente olha para as palavras do apóstolo Paulo, e ele sendo tão duro, tão incisivo para poder falar sobre aquelas pessoas que estavam perturbando a igreja, é importante que nós apliquemos esse mesmo princípio ao nosso coração. O que no meu coração, o que na minha relação com o outro, na minha relação com o Senhor, melhor seria que fosse mutilado, a fim de que não se tornasse instrumento de orgulho, a fim de que não diminuísse a necessidade da cruz de Cristo na minha vida.
a fim de que não me fizesse olhar para o Calvário e entender que ele é tão somente um apêndice no meu processo de salvação. É algo que foi acrescentado à minha relação com Deus. Então, a gente percebe a forma incisiva, a forma firme com a qual o apóstolo Paulo faz tais asseverações, porque ele sabia aquilo que jamais ocuparia os lábios de Cristo. Só que se por um lado ele sabia acerca de coisas que jamais ocupariam os lábios de Cristo, ele também sabia coisas que provavelmente Cristo faria. Ele também sabia coisas que provavelmente Cristo desejaria que fossem feitas, coisas que acontecessem, coisas que fossem preconizadas na igreja da Galácia. Ele também sabia. Então, quando o apóstolo fala que nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que opera pelo amor, o apóstolo Paulo ele também está chamando a atenção por um detalhe que passa de forma muito sutil. Porque se por um lado existia uma certa vaidade em relação à circuncisão, a incircuncisão também estava se tornando um problema, porque existiam aqueles que também estavam orgulhosos por dizerem: bom, eu sou livre em Cristo, eu não preciso praticar a circuncisão, Ele me libertou. Só que quando ele fala, não useis da liberdade para fazer as coisas da carne, é porque essa incircuncisão, o zelo pela incircuncisão também passou do ponto. As pessoas passaram a entender a liberdade em Cristo como sendo algo licencioso e fazendo não mais aquilo que Cristo verdadeiramente esperava que fosse realizado, aquilo que fosse feito. Há algum tempo atrás, uma pessoa do meio artístico, bastante conhecida, se converteu, disse ter se convertido ao Evangelho, e por algum tempo andou por algumas igrejas e dava testemunho acerca do fato de ter sido alcançada pelo Evangelho. Só que, pouco tempo depois, passou a fazer tudo aquilo que antes dizia que era condenável. E dizia, bom, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aí você fica pensando, será que era isso que Paulo tinha em mente quando escreveu tal coisa? Será que a liberdade que Cristo conferiu à igreja foi a liberdade para poder pecar? Será que foi a liberdade para poder trazer escândalo? Será que foi a liberdade para poder fazer tudo o que bem entendesse? Será que foi para isso que Cristo nos libertou? Então, já que Paulo fala tanto sobre liberdade nesse capítulo 5, é necessário que a gente dedique algum tempo a pensar sobre de que liberdade o Paulo está falando e para quê, se nós fomos livres, para que nós fomos livres? Do que nós fomos libertos e para que nós fomos libertos? Quando a gente olha para a parábola do filho pródigo, eu creio que ela é bastante útil para nos auxiliar na reflexão sobre o conceito de liberdade, principalmente pela discussão que está sendo abordada aqui no capítulo 5 da Epístola de Paulo, por conta do perfil do filho mais velho e do filho mais novo. Se você não está tão familiarizado com a parábola, Jesus Cristo contou uma história em que um homem que tinha 2 filhos, um mais velho que vivia dentro da sua casa e fazia rigorosamente tudo o que ele esperava que seu pai quisesse. E o filho mais novo, num determinado dia, pede a sua parte da herança e vai embora, e gasta tudo com festa, com prostitutas. E, de repente, num determinado momento da sua vida, o filho mais novo se vê imerso à fome e pobreza por conta da escassez que assolou a terra na qual ele estava. E lá ele se dá conta que não tinha como se sustentar, não tinha o que comer. Então ele se aproxima de um criador de porcos. E se aproximando daquele homem, ele pede tão somente para poder cuidar dos porcos. Só que o dinheiro que ele recebia era tão pouco que ele não conseguia se alimentar, então ele queria comer a comida dos porcos. Talvez isso para você não seja tão ofensivo, seja meio repulsivo, mas não seja tão ofensivo porque você não é judeu. Mas para o judeu naquele tempo, um porco era um animal imundo, então ele já nem comia o porco, quanto mais queria comer a comida que o porco comia. Então,
esse é o quadro dos dois filhos. Só que o filho mais novo, num determinado momento, ele lembra do seu pai e quer voltar para casa, pensando que na casa do pai dele até os servos tinham vida melhor do que a que ele tinha. E o filho mais velho que está lá, quando vê o filho voltando para casa, o filho mais novo, recebido com uma grande festa, fica muito chateado, porque diz que sempre fez tudo pelo pai. E não podia nem fazer um churrasco com os amigos, matando um bezerro mais gordo. E quando a gente olha para a explicação da parábola, a gente percebe que os dois filhos, eles estavam equivocados em relação ao Evangelho. O filho mais velho, ele estava dentro da casa do pai, fazendo tudo o que o pai esperava que ele fizesse, mas ele fazia por medo, fazia por desejo de tentar comprar o favor do pai, fazia talvez para poder tentar se sobressair mediante ao seu irmão. Ele estava lá, agarrado com a lei, mas fazendo tudo, fazendo as boas obras, mas pela motivação errada. O filho mais novo, que rasgou a lei e foi embora, fez tudo quanto ele fez, estava lá vivendo numa vida completamente indigna e foi visitado pela certeza de que até os escravos na casa do pai dele viviam uma vida melhor do que a dele. E ele se deu conta que ele se aproximou de gente que o fez passar por uma condição ainda mais deplorável do que a que ele já estava. Então, a gente percebe que hoje pessoas também podem fazer isso, se darem conta de que, afastadas da casa do pai, elas podem se associar a pessoas que podem levá-las a viver situação ainda pior daquilo que ela já se encontra. Que longe da casa do pai, o seu estômago possa sentir o desejo de consumir aquilo que ela considerava repulsivo, asqueroso, mas que acaba sendo um desejo real, porque ela está longe da casa do pai. Então, quando a gente olha para esses dois perfis, os dois precisam ouvir de Jesus Cristo. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então, a gente percebe pessoas que são religiosas, que estão abraçando a lei pelo motivo errado, e vê pessoas irreligiosas, que estão diante da lei, mas ambos se sentindo sobrecarregados, um pela culpa e outro pelo peso de achar que tem que se dedicar bastante para poder comprar o favor de Deus. Então, para esses, Jesus Cristo apresentou a liberdade. Então, a liberdade da lei, que ele acreditava que deveria desempenhar para poder comprar o favor de Deus, e a liberdade da lei que o acusava, porque ele tinha convicção que tinha pecado. Então, Cristo trouxe a liberdade dessa lei. Cristo falou assim, não, eu cumpri a lei em seu favor. Eu cumpri a lei por você. Só que Cristo trouxe a liberdade da lei, mas também trouxe a liberdade do pecado. Ainda que nós venhamos a lutar contra o pecado, até o dia em que nós seremos definitivamente redimidos, mas hoje, o pecado, ele não precisa mais reinar soberanamente no nosso coração. Quando nós olhamos para o papel do Evangelho no nosso coração, ele entra no coração daquele que se sente escravizado pela lei e destrona esse monarca moral que habita no coração do legalista, mas também destrona o coração daquele que vive governado pelas suas paixões, pela carne. Só que quando a gente para somente nesse ponto, nós paramos numa parte do Evangelho. É necessário que a gente olhe para Jesus Cristo, que a gente se aproxime de Jesus Cristo e que nós possamos nos encantar com quem Jesus Cristo é. Porque o coração humano não foi feito para poder ser ocupado, ser mobiliado por tronos vazios. É necessário que, dia após dia, nós busquemos a Jesus para que Ele ocupe o seu lugar no nosso coração. Porque, em assim fazendo, todas as paixões que lá habitam só terão duas alternativas. Ou elas serão subordinadas a Jesus Cristo, ou elas serão expulsas de lá. Então, quando isso acontece, aí sim nós somos verdadeiramente livres.
E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Quando ele fala sobre essa liberdade, ele aponta que essa liberdade que é promovida pelo Evangelho, ela só faz sentido a partir do momento em que a fé, ela passa a operar de um modo muito específico na vida daquele que se tornou uma nova criatura. A fé que é operada em amor. Ainda que na sequência do texto, isso esteja no meio do trecho que nós acabamos de ler, nós percebemos que o apóstolo Paulo está apontando isso como sendo a principal evidência daquele que teve o seu coração transformado. A evidência concreta da fé operando no nosso coração é a manifestação do amor. É como se o amor fosse o fruto da raiz que foi plantada, que foi semeada, que está brotando, que está germinando na vida daquele que se tornou nova criatura. Quando a gente olha para o final do texto, o apóstolo Paulo dizendo, do texto que nós acabamos de ler, mas se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado para que não sejam mutuamente destruídos. Então, esse comportamento que é bem típico de feras, de animais selvagens, né, descrito pelo apóstolo Paulo, ele só se dá pela ausência da manifestação concreta da fé, que, segundo o apóstolo Paulo, se dá em amor. E pensando sobre isso, a gente percebe que isso é bem coerente com a voz daquele que nos chamou. Nós pensarmos em obras que sejam manifestações de amor, estão em coerência com aquilo que Cristo manifestou por toda a sua caminhada na terra. Por todos os registros nas Sagradas Escrituras, nós percebemos de forma muito clara a manifestação do amor. Quando a gente olha para Jesus Cristo dizendo, pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos, a gente percebe alguém que, mesmo sendo Deus, mesmo sendo o Todo-Poderoso, mesmo sendo Rei, ele se fez servo. Então, se ele passa a reinar, se ele passa a governar no trono do nosso coração, faz sentido que todos nós que fomos feitos novas criaturas, nós também nos façamos servos, tal como o nosso Senhor se fez servo. Faz sentido que nós venhamos a dar evidências do amor, do mesmo amor do qual nós fomos alvo. Então, nós percebemos que a liberdade que alcançou a igreja, ela nos alcançou para que nós possamos caminhar livres do sentimento de incapacidade de não cumprir a lei, ou para que nós possamos caminhar livres da acusação de ter a convicção de saber que não cumprimos a lei, mas para que nós possamos caminhar livres, sabendo que nós fomos justificados por fé e temos a esperança no Espírito de que Cristo fez isso por nós. E que, uma vez tendo feito isso em nosso favor, nós devolvemos isso em amor para o nosso próximo. E nós não precisamos ficar procurando quem é o nosso próximo. A nossa principal preocupação deve ser fazer com que o outro olhe para a gente e saiba que nós somos o próximo dele. Ele consiga identificar em mim e em você o seu próximo. Quando a gente olha para a parábola do bom samaritano, parábola contada também por Jesus Cristo, a gente percebe que não existe uma diligência em procurar quem deveria ser ajudado, mas a própria necessidade apresentou isso.
Então, na minha e na sua vida, nós vamos caminhar ao lado de pessoas, nós vamos nos deparar com pessoas diante das quais nós teremos a oportunidade de sermos reconhecidos como o próximo dessa pessoa. E que em fazendo isso, em fidelidade, que essa pessoa possa olhar para mim, para você, e possa glorificar ao nosso Pai que está no céu, sabendo que a sua vida é uma demonstração do amor de Deus pela vida dela. É maravilhoso quando a gente olha para a vida de algumas pessoas e a gente se dá conta que está diante de alguém que verdadeiramente morreu para si mesmo, para que Cristo possa viver. O pastor Guilherme Carvalho, ele, quando esteve aqui em dezembro do ano passado, ele falou sobre o tempo, né, do homem psicológico, e que as pessoas estão muito preocupadas, né, com autoconhecimento, autocuidado. E ele falou sobre isso. Se a preocupação central das Sagradas Escrituras fosse que você se autoconhecesse, se autocuidasse, se autoprotegesse, ele não diria para você: aquele que quiser me seguir, morra, né, para si mesmo. Tome a sua cruz, negue-se a si mesmo. Então, que eu e você, nós possamos saber que negar a si mesmo não é uma notícia ruim, porque no momento em que nós negarmos a nós mesmos, Cristo vai passar a viver através de nós. E pode ter certeza que isso vai ser muito mais bonito. Feche seus olhos, vamos orar. Como eu falei, é um texto que ronda com muita frequência a tendência que nós temos a nos justificar por obras. Mas se as Sagradas Escrituras, elas nos apresentam esse tema com tanta recorrência, é porque Cristo sabia que verdadeiramente isso seria uma tentação para mim e para você. Deus Santo, nós somos muito gratos, Deus, pelo sacrifício feito por Jesus Cristo em nosso favor. Eu te peço, Deus, que o Senhor não permita que a gente se relacione com as Sagradas Escrituras tão somente como um instrumento para apontar, Deus, as nossas imperfeições, mas que o nosso coração, Deus, esteja sensível para perceber a beleza do Teu amor por nós. Deus, o Senhor, se revelou como aquele que conhece a cada um de nós como nós ainda éramos substância informe no ventre das nossas mães. O Senhor é aquele que se apresenta como aquele que conhece os nossos dias quando nenhum deles ainda foi escrito. O Senhor é aquele que se apresenta como tendo conferido vocação, ministério, antes que a gente viesse a existir. O Senhor é aquele que se apresenta como tendo traçado um plano de salvação para alcançar a minha vida e a vida de cada um dos meus irmãos quando nenhum pecado ainda tínhamos cometido. Deus, que a gente aprenda a olhar para as Sagradas Escrituras e identificar beleza, Deus, e ter contato, Deus, com as verdades do Evangelho e ver nisso o encanto. Deus, que o nome de Jesus Cristo se torne doce em nossos lábios. Deus, que falar do Evangelho não seja uma ocupação nos momentos em que nos sobrar tempo, mas que seja a orientação da nossa vida, que os nossos dias, Deus, sejam orientados por Cristo e orientados por difundir, Deus, essa mensagem que nos alcançou. Deus amado, nós te louvamos por Cristo Jesus, te agradecemos, Deus, porque o Senhor nos salvou do pecado, da morte, do inferno e nos salvou de nós mesmos.
Deus, que tudo isso, Senhor, possa gerar gratidão, encanto, Deus, e alegria no nosso coração. Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós choramos. Amém. Amém.